Olá, meu nome é Luiz Paulo e eu sou egresso do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa e hoje vou falar sobre o meu resumo. São palavras que ainda te deixam dizer. Uma análise da produção do jornal Tribuna do Sudoeste em meio à ditadura militar, que foi orientado pela professora Roberta Ross Schier. É uma versão resumida do que eu apresentei como trabalho de conclusão de curso e tem como justificativa o desconhecimento da população sobre a ditadura militar e também os poucos estudos sobre a imprensa nesse período. O Tribuna do Sudoeste, por exemplo, que foi o primeiro jornal impresso de Francisco Beltrão no sudoeste do Paraná, nunca tinha sido estudado academicamente, mesmo que ele foi fundado durante a ditadura militar e esteve localizado numa cidade em que os militares tiveram forte influência. Também serve como uma homenagem à professora de jornalismo da Unipampa, Maria Regina Rodrigues Ribeiro, que foi uma estudiosa da história da mídia, em especial da história da mídia no regime militar. A problemática do meu estudo foi de que forma se deu a divulgação de alguns temas no jornal Tribuna do Sudoeste devido ao contexto da ditadura militar, e o objetivo foi analisar os indícios de ações da ditadura militar brasileira nas publicações de algumas matérias de edições diversas do Tribuna do Sudoeste, produzidas entre 68 a 75. Na revisão bibliográfica, aborda o jornalismo na ditadura militar e a influência ideológica militar no sudoeste do Paraná, com amparo em autores como Ribeiro, Romancini Lago, Miguel, Santos, Noblat, Flávio, Zata e Vanini. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, objetivo exploratório, coleta de dados, documental e bibliográfica, que usa a metodologia análise de conteúdo proposta por Bardan, com foco nas funções heurística e administração de prova. A fim de selecionar as produções que melhor retratassem a ditadura militar, para posterior análise, eu criei um glossário de 34 termos específicos para o tema, esses que aparecem em tela, que foram usados para uma busca de termos em arquivos PDF de boa qualidade. Foram analisadas notícias das edições, essas que eu mostro em tela, edição de 28 de dezembro de 68, com a matéria Os Pseudopastores de Belo Horizonte, em que lanço hipótese de que o jornal sofria a influência direta dos militares, porque a presença de uma carta escrita por um capitão comandante da guerra que ordenava a publicação daquele texto que vinha de outro jornal, e se tratava de um artigo de opinião de forte teor ideológico sobre um fato envolvendo padres franceses na capital mineira e acerca de como a pessoa que escreveu via isso como um crescimento de tendências comunistas dentro da Igreja Católica de diversas formas. Há vários elementos falsos, errôneos, distorcidos e exagerados. Na edição de 6 de abril de 69, a matéria Prefeito Denis assina importantes convênios, eu lanço a hipótese da presença de vários termos que visam engrandecer os atos realizados pelo governo municipal naquela visita. Na seção Últimas do Esporte, a menção à Copa do Mundo de 1970 e que o Brasil poderia assistir os jogos pela televisão em vista do desenvolvimento de canais de comunicações. Também um pouco esse teor desenvolvimentista, que é bem característico de produções de notícia durante a ditadura militar. Na última página, havia a produção comemorado o 5º aniversário da Revolução, que é basicamente a transcrição de um discurso proferido em um evento dedicado a essa efeméride. Não aborda a Revolução em si, mas os diversos aspectos transformadores, né, como é colocado no texto, de restabelecimento da produção dotado de uma visão ufanista. Na edição de 9 de maio de 1970, Guadalajara organiza a festa com a chegada dos brasileiros, né, trata justamente da chegada da seleção brasileira ao México, onde ocorreria a Copa. Como observado em outras matérias, há exagero para
em termos para enaltecer essa participação. No editorial Para Onde Vai o Mundo, era uma exposição sobre a geopolítica mundial, como que se encontrava a partir de outras matérias de grandes jornais, sobre um viés anticomunista. Há várias menções sobre a Guerra Fria, Guerra do Vietnã, União Soviética, enfim. Em 12 de junho de 1971, a capa do Tribuna trazia a matéria Dr. Walter receberá a indenização do Estado, que era transcrita de outro jornal, mas que os jornalistas do Tribuna, obviamente, concordaram com aquele conteúdo. É a única produção que eu analisei em que há uma menção de um ato negativo praticado pela ditadura militar, ou que vai contra a ditadura. Há um relato minucioso do processo envolvido, da respectiva motivação, a tortura sofrida pelo médico, os policiais, incluindo os nomes dos envolvidos, mas não há um paralelo entre a ditadura e a tortura que o Dr. Walter sofreu, mesmo que hajam traços que hoje a gente conhece e sabe que são da ditadura. E no editorial Depois da Chuva, a Bonança, a clara cobrança para as esferas estaduais agirem em prol da causa, dando uma solução definitiva para os problemas ocasionados pelas chuvas, exprimindo fortes críticas, algo pouco mencionado pelos autores no jornalismo tradicional, apenas no jornalismo alternativo na ditadura. Mesmo assim, há forte esperança de que o problema viesse a ser solucionado com o novo governador do estado. Na edição de 29 de novembro de 1975, há o artigo de opinião Redemocratização, que, apesar do título, desconsidera a existência de uma ditadura no Brasil, ou censura opositores, enfim. Para o autor, havia a existência de plena democracia e que as críticas do governo seriam uma tentativa de expansão comunista. Na coluna Bastidores, Recursos Rodoviários, que não trata desse assunto precisamente, há uma leve crítica de que o presidente da República e o governador eles não teriam fixado as respectivas imagens externamente e de que há falta de ações governamentais que rendessem divulgação, né? Como considerações finais, eu ressalto que esse estudo foi realizado 46 anos após o encerramento das atividades do jornal Tribuna do Sudoeste e 36 anos após o fim da ditadura militar, muito tempo depois dos eventos terem ocorrido. E eu provo no meu estudo que a mídia impressa Tribuna do Sudoeste, né, teve influência indireta da ditadura militar e reafirmou o autoritarismo do governo militar. A divulgação de muitos temas foi limitada a uma visão de otimismo repleto de nacionalismo exacerbado, ufanismo, caráter desenvolvimentista, fruto das próprias regras impostas na censura do governo da época. 3 publicações são contra o governo militar, com críticas ao governo estadual ou federal, e as outras 7 favoráveis com um grau variável de apoio. Essas são similares a outros exemplos já encontrados na academia. Bom, e se você quiser ver mais detalhes, uma versão mais aprofundada desses assuntos, consulte a monografia completa que está disponível no link na descrição desse vídeo. Isso é tudo, pessoal.